Por que o enfermeiro de valor precisa servir os médicos? E aí, enfermeiro de valor, tudo bem com você? Aqui é Patrick e nesse devocional eu vou te mostrar uma oportunidade e aproveitar uma polêmica para te mostrar o outro lado da moeda e te dizer como que você pode empreender, como que você pode fazer parcerias e como que você pode ter autovalorização através da prestação de serviços a médicos. E assim, por incrível que pareça, ter mais valorização, liberdade e um potencial de renda de 6 dígitos por ano, ou seja, a possibilidade de ganhar acima de 100 mil por ano. E eu sei que é uma ideia que pode parecer estranha a princípio. O fato é que há muitos preconceitos de muitos enfermeiros em relação a trabalhar com médicos, em relação a servir médicos. E de onde vem a necessidade do enfermeiro servir os médicos, né? Primeiro eu vou te pedir para se inscrever no canal. Se você não se inscreveu, tem que fazer isso para receber as próximas notificações, de preferência quando você clica no sino de notificação. Se você já conhece esse conteúdo, se esses conteúdos fazem sentido para você, já deixa o like enquanto você está lembrando, que você dá um up no conteúdo e mostra para a plataforma que se esse conteúdo faz sentido para você, ela deve encaminhar para outros enfermeiros também. E assim você valoriza outros enfermeiros encaminhando esse tipo de conteúdo. E já pensa aí na sua dúvida, pergunta e comentário, que eu interajo com os comentários e eles são bases para novos conteúdos. Então vamos lá. Durante uma década eu analisei todas as oportunidades e possibilidades que eu pude analisar no serviço de saúde e eu vejo que grandes oportunidades dentro dos serviços de saúde vêm das demandas médicas. E por que que isso acontece? A população ela é em grande parte dependente de tratamentos médicos, né? Muita gente deixa a sua saúde agravar e precisa de serviços terciários. E a porta de entrada para os serviços terciários de saúde, ou seja, quando o paciente já precisa de um atendimento com uma certa urgência e às vezes até emergência, é o próprio médico, né? É a grande porta de entrada do serviço complexo de saúde. Só que essa complexidade traz uma sobrecarga para o trabalho médico, porque o trabalho médico não consegue atender nem quantitativamente e muito menos qualitativamente a todas as demandas do serviço de saúde secundário e terciário, ou seja, de ambulatório, de atendimento, de tratamento, de cirurgia e o que quer que seja. E isso faz com que a medicina, naturalmente, fique dependente de outros tipos de serviço. Quanto maior a complexidade, maior a dependência de outros tipos de serviço. Isso aí não é uma novidade. Também não é novidade que a medicina depende da enfermagem para executar, para tratar, para acompanhar os pacientes, para operar, para todo o processo de tratamento de saúde. O que não é comum é o enfermeiro entender que essa demanda, que essa lacuna, que essa necessidade de atendimento, que essa complexidade abre uma grande porta de crescimento para o enfermeiro, uma grande porta de empreendedorismo para que o enfermeiro chegue até o seu cliente principal, que é o paciente. No entanto, nesse percurso, tem outros clientes envolvidos, principalmente o médico, também outros profissionais de saúde, mas nesse vídeo aqui vamos falar só do médico, que por ser porta de entrada do serviço de saúde, acaba sendo dependente de outras profissões e especialmente da enfermagem. Por quê? A enfermagem é o elo de ligação entre diversas profissões. A enfermagem é a essência do serviço de saúde. Quanto maior a complexidade, maior a necessidade do tratamento de enfermagem. Claro que muitos pacientes não procuram diretamente os enfermeiros para buscar serviços de alta complexidade. No entanto, a enfermagem é um meio desse tratamento e não tem nada de errado com isso. É o sistema de saúde, é uma dependência dos pacientes com o tratamento médico. Infelizmente, a saúde é insustentável por conta disso, porque grande parte da população acaba esperando depender do serviço mais complexo de saúde quando tem um problema de saúde, né? Na verdade, quando tem um problema de doença. Só que, sabendo que a medicina não consegue atender as demandas de saúde, pelo contrário, né, a medicina atende mais as demandas de doença. E o que a pessoa precisa é de um atendimento de saúde.
Claro que a população acha que ela necessita de cuidados com a doença. E quando é emergência não tem jeito, é assim mesmo. No entanto, o que ela precisa é de fato cuidados com a saúde, né? É a saúde que move o sentido da vida da pessoa e não a doença. A pessoa precisa de saúde para viver. Só que muitos dependem do tratamento da doença. Independente da forma do processo, saúde e doença, independente da necessidade, em todas as áreas há oportunidades para os enfermeiros. E principalmente com a demanda médica que aumenta uma vez que o paciente não cuida da sua saúde, o enfermeiro passa a ser uma chave fundamental para devolver o bem-estar e a saúde para esses pacientes. E onde que entra de fato a necessidade de servir os médicos? Na verdade, é uma necessidade indireta. Por quê? Porque o médico ele é um cliente indireto. O médico é um meio para que a gente alcance o principal cliente, que é o paciente. Como o paciente procura primeiro o serviço médico, o médico meio que terceiriza esse serviço. E se o médico terceiriza esse serviço para a enfermagem, ele passa a ser o nosso cliente. Então é uma forma de empreender. E como que a gente pode empreender através da prestação de serviço aos médicos? Ou seja, como que a gente pode surfar essa onda? Os médicos não são só clientes indiretos, mas também clientes diretos, uma vez que muitos deles são donos dos serviços de saúde, que precisam da mão de obra de enfermagem e nos contratam. Mas também muitos deles podem ser parceiros, podem ser sócios, podem indicar pacientes, podem indicar clientes. E aí que está a grande oportunidade, na prestação de serviço. Todos nós somos prestadores de serviço. A gente está na Terra para prestar um serviço para o próximo, né? Para atender as necessidades do ser humano, principalmente a enfermagem, que cuida de vidas, que leva o bem-estar para o ser humano de forma integral e holística. Então, precisamos pensar com a visão empreendedora de servir ao paciente de todas as formas. O único cliente que a gente serve na integralidade, por isso que eu falo servir ao paciente, é ele próprio, né? É o próprio paciente. Agora, eu não disse servir aos médicos, eu disse servir os médicos. Qual que é a diferença? Porque o médico não é o nosso cliente principal, mas ele é um cliente intermediário. Então, por isso, a gente pensando de uma forma empreendedora, pensando nas oportunidades, a gente pode servir o médico na essência da enfermagem, ajudando nas lacunas, que são grandes oportunidades, onde os médicos não têm a capacidade nem quantitativa e nem qualitativa de atuar. E é aí que tem grandes oportunidades. Então, na prática, nós podemos atuar na coordenação de serviços de saúde, que, se não são de médicos, são muitos médicos que fomentam os pacientes desse serviço de saúde. Podemos atuar na gestão desse serviço, tanto a gestão da assistência em si, do processo assistencial, quanto a gestão de toda a estrutura, de todos os fluxos do serviço. Ninguém melhor que a enfermagem para conhecer todas as estruturas dos serviços e também para fazer o link, fazer um elo e liderar as equipes multiprofissionais que compõem o serviço de saúde. Outra forma, prestar consultorias que resolvam os problemas das instituições que visam atender às demandas dos pacientes. Quanto maior a complexidade, maior a necessidade de experiências, e aí a gente pode prestar consultorias, fazer treinamentos, educação continuada, várias lacunas que podem ser preenchidas essencialmente pelo enfermeiro, principalmente o enfermeiro de valor, que é o enfermeiro que tem visão empreendedora, que trabalha com autonomia e liberdade. O fato de servir é um fato de você ter autonomia. O que é autonomia? A autonomia é por si só você encontrar meios de resolver o problema do seu principal cliente, ainda que você tenha que servir outras pessoas, outras profissões, com o objetivo central de servir essencialmente aos pacientes, né, aos principais clientes. Podemos também contribuir com a deshospitalização, que é a forma mais sustentável para o serviço de saúde hoje, de duas formas. Primeiro, fazendo com que os pacientes que voltem do hospital para suas casas, de preferência o quanto antes sair dos hospitais para suas casas, e também não ir das suas casas para os hospitais, ou seja, com um bom trabalho preventivo, com um bom acompanhamento, impedir ou prevenir que esses pacientes voltem a se hospitalizar pelo mesmo motivo ou por outros motivos que muitas vezes não são percebidos, mas
saem de uma mesma raiz, né? De um mesmo problema que traz várias consequências na saúde do paciente que muitas vezes a medicina não consegue prever e muito menos tratar. Serviços de treinamento e educação continuada não só dentro dos hospitais, né, nos níveis secundários e terciários, mas também e principalmente na atenção básica, no próprio consultório, no atendimento domiciliar, nos cuidados com home care, ajudando o paciente no autocuidado, né, de preferência, ou ajudando a família nesse autocuidado, para que o paciente priorize a sua saúde, que não venha sobrecarregar o sistema de saúde com o processo de doença. De todas as formas, o enfermeiro, visando parceria, visando empreendedorismo, ele pode e deve servir os médicos que não dão conta de resolver todos os problemas de saúde, ainda que boa parte da população espera que a medicina resolva seus problemas de saúde. Independente da busca, independente do meio, é aí que a enfermagem entra, é aí que a enfermagem pode ser protagonista do processo de saúde e doença, mesmo que a porta de entrada não seja pela enfermagem, a enfermagem é o elo e o meio principal desse processo de saúde e doença. E eu espero que através desse vídeo, caso você tenha algum tipo de preconceito com parcerias médicas, com servir os médicos, e lembrando que servir às necessidades é diferente de servir os interesses. E assim espero que um eventual preconceito sirva de portas, sirva de oportunidades para você buscar empreender, para você buscar gerar valor nos serviços de saúde através de parcerias médicas. E quanto mais a gente gera valor, mais valor a gente tem, mais autovalorização, autonomia, liberdade e a possibilidade de uma renda acima de 100 mil por ano. Espero que esse devocional tenha te ajudado. Quero saber a sua opinião, a sua reflexão. Deixa aqui um comentário. Clique em curtir se o conteúdo fez sentido. Claro, tem que estar inscrito aí no canal se você ainda não fez isso. E divida com outros enfermeiros que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Assim você valoriza também outros enfermeiros. Então, um abraço e até o próximo devocional.